Não, primeiro, desculpa pela demora, queria pedir desculpa pela demora. Acabou acontecendo uns imprevistos lá em casa e... Não, ok. Desculpa. Mas, para não atrasar mais, vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 132, perdão. Salmo 132, vamos fazer essa leitura de forma alternada. É um salmo grande. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja responde com os pares. Diz assim a palavra de Deus. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava entrada e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. No rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Nutrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração antes de começarmos a meditação do salmo. Eu farei a oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse salmo que foi lido. E pedimos, Pai, que Ele nos abençoe, Ele encontre morada no nosso coração e nos ajude a nos santificar. Senhor. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, amém. Irmãos, esse salmo, como vocês devem ter percebido durante a leitura, ele é praticamente uma recapitulação histórica de alguns eventos que aconteceram em Israel, né? E, bom, ele tem 18 versículos. Naturalmente, a proposta aqui não é que a gente faça uma exposição, perdão, do texto. A gente não vai analisar versículo por versículo, mas a gente vai tentar tirar algumas ideias-chave desse texto. E a primeira delas, meus irmãos, falando de forma geral a respeito desse salmo, e aí eu tomo emprestada as expressões que Augusto Nicodemos traz a respeito dessa passagem, é que esse salmo, ele na verdade, ele se baseia na história porque a fé cristã é baseada na história. Você vai ver que pelo menos ali dos versículos 1 a 8, dos versículos 1 a 7, perdão, você vai ver que o salmista, e a gente não sabe quem é o salmista, ele vai fazer recapitulações de fato de eventos que a gente pode encontrar com precisão na Bíblia. Você vai ver que esses textos que são mencionados aqui, nesses versículos de 1 a 7, a gente vai lá encontrar eles nos livros de Samuel, né? no primeiro livro de Samuel, perdão, no segundo livro de Samuel, em que você vai ver Davi dialogando com Deus a respeito da sua morada ser um palácio, mas a morada de Deus ser ainda um tabernáculo. E você vai ver praticamente uma repetição desses versículos. Depois, no versículo 8 em diante, você vai ver uma recapitulação já de uma oração que é feita por Salomão, o filho de Davi, né? Trazendo à memória alguns desses acontecimentos. Então, o que é que a gente pode pensar de forma geral? Que a fé cristã, irmãos, ela é baseada na história. E aí, novamente tomando emprestado as palavras de Augusto Nicodemos, você não vai ver isso em praticamente nenhuma outra religião.
Se você for ver, essas pessoas que andam no misticismo, em religiões que misturam esse bocado de coisa, né? Candomblé, enfim, esse tipo de religião, você vai ver que não existe fatos históricos que comprovem ela. Você não vai ver esses supostos deuses agindo ao longo de séculos. Você não vai ver isso. Você vai ver no máximo, uma interpretação de um evento que pode ter acontecido pontualmente. Mas a fé cristã não. A fé cristã ela se perpetua ao longo de milênios, né? A fé cristã ela tem uma história bem interconectada, inclusive, desde Abraão. Eu não vou fazer isso aqui, mas o próprio Augusto Podemos, ele, quando está meditando nesse salmo, ele vai trazer justamente esses ganchos históricos. Ele vai falar o que aconteceu desde Abraão, como Deus ele prometeu que em Abraão, o descendente de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, depois como ele chama o povo de Israel para lhe dar uma terra, né, lá em Moisés, depois posteriormente com Josué, e depois ele traz Davi, e com Davi ele faz uma aliança falando do seu descendente que reinaria pelos séculos dos séculos até chegar em Jesus Cristo. Então, de forma muito resumida, a gente percebe que de fato é uma história coesa, é uma linha que se segue. E o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele vai perceber isso, né? Lendo novamente os versículos 1 a 7, você vai ver aqui uma petição, né? Para que Deus ele fizesse em favor de Israel tudo aquilo que ele prometeu a Davi, né? Ele fala, lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. E por que ele está pedindo isso, né? Porque ele lembra que que o Senhor, ele foi favorável a Davi nos seus dias. Que o Senhor, em Davi, ele trouxe revelações muito específicas a respeito do seu plano. Ele fala, olha, lembra de Davi, lembra como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, que não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada do poderoso de Jacó. E novamente, esse texto aqui, esses versículos, eles fazem alusão àquele episódio em que Davi, depois de ter conquistado várias coisas, ele olha para o seu palácio, mas ele olha Deus numa habitação, numa tenda, né? Num tabernáculo ainda. E ele não acha aquilo justo. Ele olha e ele entende, olha, não faz sentido o povo de Israel se consolidar como uma nação se o próprio Deus de Israel está sendo esquecido pelo povo. Irmãos, é interessante até que no versículo 6, o salmista ele vai fazer uma alusão a um evento que também é importante, que também mostra sobre como estava essa situação, né? Sobre como era injusto, de certa forma, que Davi e todo Israel tivesse uma estabilidade enquanto a religião estivesse sendo esquecida. Ele fala, olha, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Isso aqui faz referência, irmãos, a um episódio em que a arca da aliança ela foi tomada pelos filisteus e passou por muito tempo sob o domínio dos filisteus. Depois ela voltou e ficou realmente nos campos de Belém, ali perto de onde Davi estava, mas não existia um zelo por parte do povo de Deus de ir adorar ao Senhor. Então veja, o que Davi olhou naquele período, naquela situação, e parece que eu entendo assim esse texto como se Deus estivesse esperando alguém se tocar finalmente disso, né? O que Davi está falando é o seguinte, olha, não faz sentido, tudo isso que a gente está vivendo, toda essa prosperidade que o Senhor nos dá, quando o Senhor é esquecido no meio do povo. E Deus ele usa isso como pano de fundo para então estabelecer uma aliança. Então fala, ó, Davi, realmente, o que você fala tem sentido, mas não vai ser você que vai edificar a minha casa, né? Vai ser o seu descendente. E aí, naturalmente, ele faz uma referência a Salomão, mas de forma maior ao próprio Jesus Cristo, que estabeleceria de vez, né, a religião naquele povo. Mas, irmãos, uma coisa que a gente precisa notar, primeiramente, nesses primeiros versículos, é justamente essa postura, né? Uma aplicação paralela ao texto é que justamente a gente precisa ter nas nossas vidas a mesma postura que Davi teve. É louvável essa disposição de Davi. É louvável você pensar, Davi pensar, né, que realmente Deus ele tinha dado muitas coisas, mas o mais importante, que era o próprio Deus, ele estava sendo esquecido. De fato, irmãos, a gente precisa ter esse mesmo coração. Esse é o coração que existia em Davi, esse é o coração que existia,
de certa forma, né, em Jesus Cristo, a gente pode dizer assim, e é o coração que todo cristão tem que ter. O cristão ele tem que ter no seu coração um zelo, uma vontade de glorificar a Deus e de ver a glória do Senhor acima de tudo prosperando. E não a nossa própria glória. Não era errado que Israel estivesse se consolidando, inclusive aquilo era obra do próprio Deus. Não era errado que Israel fosse abençoado. Não era errado que o povo de Deus ele fosse consolidado como uma nação firme e sólida. Mas acima de tudo, Israel ela só poderia ser uma nação firme e sólida porque ela servia ao Deus verdadeiro. Esse era o intuito. Se a gente começa a ter estabilidade nas nossas vidas, se a gente começa a ser abençoado demais na nossa vida, mas a gente se esquece do principal, que é o Senhor, que a nossa vida ela está em função de glorificar o Senhor, então nada vale. Então de nada vale essas coisas. E Davi ele percebeu aquilo, né? Então, nos versículos 8 em diante, o salmista ele vai fazer uma recapitulação da oração de Salomão. Aqui a gente já sai de Davi e a gente já entra em Salomão. Isso aqui é uma repetição de 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 41 e 42. Quando, de fato, Salomão ele finaliza a construção do templo do Senhor. Deus ele tinha dito para Davi que, apesar daquele sentimento de Davi ser muito bom e honroso, de fato, né, não seria Davi que construiria a casa de Deus, mas seria seu filho Salomão. Salomão ele vai e faz isso aí. E quando ele inaugura o templo, ele vai trazer justamente essas palavras. Olha, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por quê? Por amor de Davi, o teu servo. Não desprezes o rosto do teu ungido. E aí ele vai recapitular, né, as promessas que Deus faz ao próprio Davi, né, que dele sairia, né, um rebento que a ele faria sentar o trono, né? Caso, obviamente, aqueles reis eles fossem fiéis. Então, irmãos, então, Salomão, e aí novamente trazendo aquela história, Salomão ele olha os fatos históricos à luz da palavra de Deus. Ele olha o que Deus fez por Davi e ele confia naquelas promessas que Deus faz a ele e ele toma para si. Então, o que Salomão está falando aqui, na sua oração, a partir do versículo 8 novamente, é o seguinte: Senhor, olha para o povo de Israel, não por causa dos nossos méritos. Não olha para o povo de Israel porque a gente é alguma coisa. Não, mas olha para o povo de Israel porque o Senhor fez aliança com Davi. Irmãos, e aqui eu queria deixar uma interrogaçãozinha, um gancho que a gente vai puxar que é importante, que é muito importante inclusive para nós, mas perceba que o que baseia a oração de Salomão é justamente a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus às suas promessas. Fala, Senhor, o Senhor prometeu a Davi. O Senhor prometeu tais coisas a Davi. É claro que a gente não pode confiar nessas promessas e ficar alheio. Não, a gente precisa construir esse templo. A gente precisa vir a trazer os sacrifícios ao Senhor. Né? A gente precisa, inclusive, os filhos de Davi, né, a descendência de Davi, precisa, inclusive, andar nos seus caminhos. Mas o Senhor prometeu, o Senhor é fiel às suas promessas. Então, já que o Senhor amou a Davi dessa forma, continua amando a posteridade dele, continua amando o rei de Israel. Para que no rei de Israel todo o povo seja fortalecido. E aí, nessa oração de Salomão, tem algumas coisas que são importantes a gente notar. Veja o versículo 9, irmãos, a petição do versículo 9, que eu acho que é muito importante para a gente, né? Veja como é que Salomão ele responde a essa fidelidade de Deus a Davi. Ele fala o seguinte: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Veja, irmãos, a reação apropriada que o povo de Deus tinha que ter às promessas que Deus fez a Davi e consequentemente com todo o povo de Israel era essa, irmãos. Era que os sacerdotes eles não se vestissem apenas dos seus mantos, das suas estolas sacerdotais. Não era que eles vivessem a vida judaica, a vida diante do Deus de Israel de forma litúrgica. Não, litúrgica também é importante, óbvio. Mas era para aquele povo viver mais do que aquilo. Era para aquele povo internalizar as promessas de Deus, internalizar esse favor que Deus derramara. Os sacerdotes de nada adiantaria se eles continuassem levando os sacrifícios ao templo, de nada adiantaria se eles seguissem toda a liturgia que foi dada por Deus, se na verdade eles não se vestissem de justiça, se na verdade ele com as suas próprias vidas,
eles não testemunhassem dessa aliança de Deus. E da mesma forma, irmãos, ele fala o seguinte: além dos sacerdotes eles fazerem essas coisas, exultem também os fiéis. Os fiéis não é para eles virem aqui para a casa de Deus e ficar aqui de braço cruzado, né, esperando a liturgia acabar, não. Não, é para eles exultarem. É para eles responderem essa fidelidade de Deus ao seu povo com alegria, com grande entusiasmo. E, irmãos, aqui a gente já tem outra aplicação paralela que a gente pode fazer, que é o seguinte: nós, em Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo, isso ficou muito claro, nós também somos sacerdotes. Nós agora que somos os sacerdotes do povo de Deus, não existem mais sacerdotes no sentido próprio do ofício. Não, os sacerdotes somos todos nós temos acesso a Deus. Nós precisamos igualmente responder a essa graça que Deus derrama ao seu povo com justiça, com uma vida santa. E da mesma forma, sendo fiéis que somos, né, nós precisamos exultar. A gente não pode ir para um culto e simplesmente achar que a gente está cumprindo um item do checklist, né? Não, fui ao culto nessa semana. Não, Deus ele nos chama para que a gente exulte nele. O fim principal do homem, o que é que a gente lembra lá do breve catecismo, do catecismo maior? Qual é o propósito do homem? Como? Glorificar a Deus e o quê? Gozá-lo para sempre. O intuito pelo qual Deus criou o homem é que ele goze de Deus. Ele olhe para Deus e ele sinta alegria. Deus ele não estava estipulando aqui todo esse ritual para que o povo ele ficasse indo de forma triste. Não, existia, claro, as dificuldades, né? Existiam as limitações da lei, mas a verdade é que quando o povo fosse levar os seus carneiros para serem sacrificados, seus bodes, eles deviam pensar o seguinte: olha, Deus, apesar da minha injustiça, ele se compadece de mim. E a prova é tanta que ele se compadece de mim, que ele fez aliança com o nosso rei. Ele não deixou Israel alheio. Ele não deixou Israel sob o domínio dos povos estranhos. Não, ele tem feito aliança conosco. Ele tem feito com que a gente prospere. Então, irmãos, é importante para que a gente responda a esses desígnios de Deus dessa forma, com alegria, com justiça, com santidade. É importante. Assim como Salomão, ele rememora as promessas que foram feitas a Davi, nós também precisamos olhar não apenas as promessas que foram feitas a Davi, mas todas as promessas que Deus fez ao longo da história e responder dessa forma, com justiça e com exultação na sua palavra. Mas aí, caminhando para o final, antes de puxar aquele gancho que eu falei, ele continua, né? Versículos 13 em diante, né? Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres, vestirei a salvação dos seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Perceba, o versículo 16 fazendo referência ao versículo 9, né? Aqui vocês têm que fazer isso, mas na minha manifestação vocês farão isso de fato, né? Seus sacerdotes se vestirão de salvação ou de justiça, e de júbilo exultarão seus fiéis. E ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, e cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Aí, irmãos, caminhando para o final dessa meditação, e justamente para trazer esse gancho, por que é que a gente pode igualmente se juntar a esse povo? Irmãos, por que é que a gente pode de fato exultar em Deus? Por que é que a gente pode de fato ser santo? Como é que a gente consegue ser santo, irmãos? Porque Deus, de fato, ele cumpriu a sua promessa. Veja, irmãos, perceba, Deus ele faz uma promessa a Davi, mas ele faz uma promessa de forma condicional, não é verdade? E essa condição ela está exposta no versículo 12. Qual era a condição dessa promessa? Qual era a condição dessas bênçãos que Deus traria sobre o povo? Se os filhos de Davi, eles guardassem a minha aliança e o testemunho que eu lhes hei de ensinar, né? Essa promessa que Deus cumpriria ao seu povo, ela era condicionada a essa situação aqui. Olha, Israel vai ser próspero, Israel vai ter todas essas bênçãos que são elencadas aqui embaixo, né? Ele vai ter pão, ele vai ter, enfim, salvação dos seus sacerdotes, o povo vai se alegrar. Essas coisas só vão acontecer se o rei de Israel, aquele que está no trono, né, o descendente de Davi, ele guardar a minha aliança. Irmãos, aí a gente olha para outra parte da história. Tá tudo legal lá, né? Davi, 1 Samuel, tá mais ou menos, né? Juízes ali, tá mais ou menos. Aí chega Saul, aí começa um negócio meio nebuloso, mas aí vem Davi. Davi traz uma certa prosperidade para o povo. Essa prosperidade, ela é retomada com Salomão e expandida até em Salomão. Mas depois de Salomão, o que acontece, irmãos? Os irmãos lembram?
os reis, os descendentes de Davi, eles começam a se desviar do Senhor. Com poucas exceções ao longo da história, poucas exceções, os reis eles não andaram nesses caminhos aqui. E por causa disso mesmo, Israel ele passou por momentos de grande tribulação, até chegar ao momento do exílio. Mas aí fica a questão, tá, mas se essa promessa é condicional, então a gente não pode ter esperança nela, não é verdade? Mas aí é que vem a questão. Quando Deus ele faz aliança com Davi, ele não está fazendo a aliança especificamente com Davi. Ele está fazendo a aliança com o filho de Davi, aquele que viria por meio de Davi. Esse sim guardou a aliança completamente. Esse sim foi fiel até a morte. Esse sim, ele cumpriu todos os requisitos que tinha estabelecido, não apenas nessa aliança, mas em todas as alianças que Deus fez com o seu povo. Os irmãos sabem naturalmente quem é esse, né? Os irmãos sabem, Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é esse filho de Davi. E por que isso é importante, irmãos? Porque em Jesus Cristo, irmãos, nós temos acesso a essas bênçãos que são prometidas. Se dependesse de Salomão, o próprio Salomão, o primeiro descendente de Davi, se dependesse de Salomão, isso aqui não aconteceria. Se dependesse dos filhos de Salomão, aí é que não aconteceria mesmo. Mas, irmãos, percebam que Deus ele nos abençoa, né? Algumas dessas bênçãos a gente já pode ver, algumas outras a gente espera para os dias futuros, né? Mas a gente entende, irmãos, que em Jesus Cristo nós temos essa justiça que Deus nos capacita, nós temos essa alegria que Deus nos dá, nós temos, de certa forma, também prosperidade material, por que não dizer? Porque em Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo cumpriu todos esses requisitos, irmãos. Mas o fato que a gente precisa lembrar, irmãos, é que Jesus Cristo cumpriu essas coisas e Jesus Cristo nos abençoou dessa forma, por quê? Porque em Jesus Cristo, Deus ele se faz presente conosco. Veja o versículo 13. Essas bênçãos, elas vinham sobre Israel por quê? Porque o Senhor escolheu a Sião, preferiu por sua morada. Isso aqui faz uma referência à Arca da Aliança, né, ao testemunho da lei, ela está presente naquele templo. Mas hoje, irmãos, nós não temos mais a necessidade de um templo. Por quê? Porque Jesus Cristo também cumpriu isso aqui. Jesus Cristo é Deus presente conosco. Jesus Cristo se faz presente conosco por meio do Espírito Santo. Nós somos abençoados em Jesus Cristo por quê? Porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco através do Espírito Santo, o Espírito Santo que Ele compartilha com todos nós, o Espírito Santo que está em cada um de nós. Justamente porque Deus habita em nós, então nós somos abençoados dessa forma. Nós somos abençoados porque somos a morada de Deus hoje. É dessa forma, Deus ele escolhe se fazer presente e se revelar por meio de nós, irmãos. E como diz finalmente, né, o versículo 17, é Jesus Cristo por quê? Porque não era Davi. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, esse ungido que viria. Cobrirei de vexame seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Essa aqui nós aguardamos ainda. De fato, Deus ele já começou a fazer isso. De fato, Deus ele já ungiu a Jesus Cristo na ocasião do seu batismo, mas nós esperamos que Jesus Cristo ele retome para si a terra, né? Ele acabe com seus inimigos. Ele finalmente se estabeleça como o rei do universo. Não que ele já não seja, mas um dia isso se tornará visível. Um dia se tornará visível o vexame dos inimigos de Deus. E Jesus Cristo reinando com essa coroa que Deus dá a ele. Nós aguardamos por essa promessa, irmãos. Então perceba, para finalizar, que tudo isso, que toda a história, todas as promessas e todo o nosso artigo de fé, ele se baseia em uma história linear. Uma história que faz sentido. Que não começou em Abraão, aí Deus ele começou a picotar, falar assim, eita, esqueci de tal coisa, eu vou fazer uma aliança aqui com Moisés. Não, é uma aliança que progressivamente vai se revelando até chegar no seu filho, até chegar nos últimos dias no filho, né? É o que vai dizer em Hebreus, né? Havendo Deus outrora falado por intermédio dos profetas, né? Nos últimos dias ele falou pelo seu filho. Jesus Cristo o encerramento de todas essas coisas, né? Jesus Cristo é a finalidade de todas essas promessas. Amém, irmãos? Algum comentário?